A paz do Senhor, queridos irmãos, nós agradecemos a Deus por mais este privilégio, que Ele tem nos concedido de estarmos em mais uma quarta-feira doutrinária, juntos, reunidos, embora nos lares, mas em um único Espírito, em única fé, para aprendermos um pouco mais acerca da palavra do nosso Deus. Nós estamos hoje, irmãos, então concluindo esta série de estudos que iniciamos alguns meses atrás, baseado aqui nas cartas da prisão, Prisão esta ali em Roma, quando Paulo ele fora preso ali pela primeira vez. Então nós vimos Efésios, Filipenses, finalizamos na semana passada a carta aos Colossenses e hoje então nós veremos a carta de Filemon, a pequenina carta escrita a Filemon, versículo 1 até o versículo de número 25, apenas 25 versículos, uma carta pequenininha, mas que tem uma importância grandiosa no que diz respeito à missão principal que nós temos estudado. Nós cremos, lançamos aqui esta ideia de que Paulo ele estava sim preocupado com a sua partida, que ele acreditava que logo iria acontecer, e a preocupação dele era que as igrejas, ou a igreja de Cristo, desse prosseguimento ali à pregação do Evangelho, no que nós aqui entendemos e fizemos aqui um resumo no que seria a missão principal da igreja, que é pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares, Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. E aqui então, irmãos, na carta que ele escreve a Filemon, como eu disse, que tem uma importância grandiosa no exercício desta missão principal, porque Paulo aqui, irmãos, ele vai tocar em um tema, embora ele não cite de maneira tão direto assim, mas ele vai tocar aqui no assunto, no tema, por demais delicado, inclusive é delicado até os dias atuais. Aqui é a escravidão, irmãos, escravidão esta, que nesta época de Paulo ainda era algo permitido, Inclusive ali por homens que se convertiam ao Evangelho, que se diziam cristãos e ainda praticavam ali a escravidão, tinham escravos. E Paulo aqui vai tratar sobre isso, irmãos. A ideia, irmãos, de que de fato a palavra do Senhor, e inclusive o Novo Testamento, não traz o assunto ali da escravidão de maneira direta, ou como alguns gostariam, não combate a escravidão ali, na época ali desses escritos, não combate de maneira direta, realmente é uma ideia, irmãos, digamos assim, quase que correta, não é uma ideia plena, mas é quase que correta, porque, de fato, irmãos, muitos entendem que se os escritores bíblicos eles combatessem a escravidão de maneira direta aqui no texto sagrado, isso iria gerar rebeliões na época, rebeliões essas que já ocorriam, já aconteciam. Então imaginem se o cristianismo surgisse naquele momento com uma crítica ferrenha contra a escravidão. Certamente, irmãos, a mensagem do Evangelho seria confundida ali com uma mensagem de reforma social. Então, certamente isso iria, de alguma maneira, atrapalhar a pregação do Evangelho. Mas isso não significa que a escravidão é algo aceitável, inclusive pelo próprio Deus, pelo próprio Paulo, pelos demais escritores, principalmente ali do Novo Testamento. Ao contrário disto, nós vamos perceber aqui, através desta pequenina carta e outros textos ali também da Bíblia Sagrada, que havia sim uma discordância total ali sobre a escravidão. Claro, irmãos, como não poderia deixar de ser. Então, irmãos, aqui em Filemon, Paulo ele demonstra esta preocupação a mais. Ele já estava preocupado que na iminência de sua partida, até mesmo de sua morte, a igreja estacionasse, estagnasse e não desse prosseguimento ali à missão principal. Mas aqui ele demonstra uma preocupação a mais e que é salutar, é que se a igreja desse prosseguimento ao exercício da missão principal,
que o fizesse da maneira correta e da maneira como o nosso Deus ele esperava, né? Então, além da preocupação de que a igreja levasse adiante a missão principal, era que, se levasse adiante a missão principal, que o fizesse a todos e sem distinção. A todos, de toda classe social, seja pobre, seja rico, seja livre, seja escravo. Então, que fosse a todos. E aí Paulo, claro, ele vai dar ali uns toques acerca do seu real pensamento acerca da escravidão. Tá bom, irmãos? Para nós entendermos aqui um pouco, eu vou só lembrar, eu sei que os irmãos conhecem, o pano de fundo aqui, o contexto, né, desta carta, que na própria carta também nós vamos entender aqui, vamos perceber alguns relances, alguns lampejos desse contexto. Primeiro, irmãos, Filemon, para quem foi escrita esta carta, era um homem, né, claro, que havia sido salvo durante o ministério do apóstolo Paulo, né? Ele era filho espiritual de Paulo e provavelmente a conversão de Filemon aconteceu ali em Éfeso, e isso vários anos antes aqui desta carta que ele recebera. No versículo 19 está escrito, né? Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Então Paulo aqui, né, ele faz uma referência clara ao fato de Filemon ele ter conhecido a Jesus através da pregação que ele proferira. Ok, irmãos? E certamente Filemon também, ele era um homem rico, certamente muito abastado, né? E rico o suficiente para ter uma casa grande, inclusive ali para receber, não é? Uma igreja do Senhor. O versículo 2, aqui no prefácio, na saudação, Paulo diz, né? E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então, uma igreja ali, ela se reunia na casa de Filemon. Filemon também possuía, ao que tudo indica, pelo menos um escravo. Não sabemos se ele tinha mais escravos, mas pelo menos um escravo ele tinha, que era justamente um homem chamado Onésimo. E esta palavra Onésimo era uma palavra muito comum para os escravos, né? Então, o proprietário de um escravo, às vezes, mudava o seu nome. E havia muitos Onésimos, que significa útil, né? Literalmente, essa palavra significa útil, que era um nome comum para os escravos. Onésimo, ele não era cristão, né? Principalmente ali na época em que estava ainda sob a tutela de Filemon, e ele roubou ali, ao que tudo indica, né, dinheiro de Filemon. Ele defraudou ali a Filemon e, ao que tudo indica, ele também fugiu. No versículo 18, Paulo diz, né, e se algum dano, no caso Onésimo, te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. E aí, como incontáveis milhares de escravos fugitivos, Onésimo ele fugiu também para Roma, né, buscando com certeza se perder ali em meio à enorme, né, e indefinível ali população de escravos da capital do império. E por meio de circunstâncias que não são registradas na Escritura Sagrada, Onésimo ele veio a conhecer então a Paulo ali em Roma e ele tornou-se então um cristão. O versículo 10, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ao que tudo indica, Paulo preso, de alguma forma, ele conseguiu ali, ele chegou até Onésimo e pregou o evangelho a Onésimo. O Onésimo chegou até ele, né? Como eu disse, é algo que nós não temos ali registrado. Então não demorou muito para que o apóstolo Paulo ele passasse já a amar este escravo fugitivo. O versículo 12 diz, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Era assim que ele se referia a Onésimo. Percebemos então que Paulo ele amou muito, né? Ele chegou a amar muito ao Onésimo. E ainda o versículo 16, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim. Mais uma vez aqui, ele se referindo a Onésimo, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. E também há um indicativo aqui de que Paulo ele queria manter Onésimo também ali na cidade de Roma, né? O versículo 13, eu queria conservá-lo comigo mesmo,
Então Paulo queria que Onésimo se mantivesse ali em Roma junto com ele, onde o Onésimo, ao que tudo indica também, estava prestando um serviço muito valioso para o apóstolo ali em sua prisão. No versículo 11, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. E, contudo, mesmo que Paulo quisesse ali perto dele, ao roubar, né, e fugir de Filemon, Onésimo, Paulo sabia disso, havia violado a lei romana e havia então defraudado ali o seu senhor e deveria haver uma restituição. Paulo ele sabia que essas questões elas tinham que ser tratadas e ele decidiu então enviar Onésimo de volta ali para a cidade de Colossos, né, onde residia o Filemon. O versículo 13 até o versículo 15, eu queria conservá-lo comigo mesmo para em todo lugar, para que em teu lugar, aliás, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, ok? Então, Paulo queria, de fato, enviar Onésimo de volta para o Filemon, e assim ele o faria. Só que era muito perigoso, né, para Onésimo, como um escravo fugitivo, ele fazer uma viagem sozinho de volta ali para Colossos, por causa justamente do perigo de caçadores de escravos, né, que havia naquela época. Eram caçadores que eles procuravam escravos fugitivos para devolverem ao seu dono, né? Então, por isso, Paulo o enviou de volta com Tíquico, que era um outro colaborador de Paulo e que justamente estava voltando também para Colossos com a epístola escrita aos Colossenses que Paulo escreveu ali na prisão. Epístola essa que nós já estudamos e que inclusive lá em Colossenses 4, 7 a 9, Paulo deixa claro à igreja de Colossos que Tíquico estava indo ao encontro dela com a epístola, com a carta, junto de Filemon. E Paulo trata tanto a Tíquico quanto ao Onésimo como sendo ali um cooperador dele, né, um colaborador dele. Então, junto com Onésimo, Paulo enviou também a Filemon essa bela carta pessoal, né, de 25 versículos, recomendando-lhe ali que perdoasse o portador da carta, né, que perdoasse a Onésimo e o recebesse de volta ao serviço como um irmão em Cristo Jesus. O versículo 15 até o versículo 17. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Então, irmãos, é isso. Como eu disse, em nenhuma passagem do Novo Testamento, né, nós encontramos ali nenhum texto que ataca diretamente a prática da escravidão, mas mesmo que isso não ocorra de forma declarada, e o motivo nós já apontamos aqui, não é? Havia uma mensagem do Evangelho para ser pregada e ela não poderia ser confundida com uma mensagem de cunho social e de política. Mas mesmo assim, mesmo que não houvesse nenhum ataque direto à prática da escravidão, podemos perceber que, em primeiro lugar, não é, o Novo Testamento, e inclusive aqui a carta escrita a Filemon, eles né, minaram aqui, né, minou os males da escravidão ao transformar o coração de escravos e de seus donos. Então, Paulo aqui, quando trata com Filemon, ele trata, você vai receber a Onésimo, não só na carne, não só fisicamente, mas como se fosse no Senhor, porque os dois haviam passado por uma transformação de vida por meio do sangue de Cristo Jesus. Então, o Evangelho de Cristo Jesus minou os males da escravidão ao transformar o coração de escravos e dos seus donos. Em segundo lugar, ainda que não ataque diretamente a escravidão, enfatizou sim a igualdade espiritual entre o senhor e o escravo. Então, no versículo 16, não o receba a Onésimo como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer
no Senhor. Também Gálatas capítulo 3, 28, vai falar sobre a mesma ideia, né, da igualdade espiritual. Efésios 6, 9 também trata sobre isso. Colossenses 4, 1 e 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1 e o versículo de número 2. Ainda que o Novo Testamento, as Sagradas Escrituras, não venham combater a escravidão de forma direta, ele combateu sim os abusos da escravidão. Então, o rico tema teológico que por si só domina aqui nesta carta é o perdão, não é? E é um tema também apresentado ao longo de toda a Escritura no Novo Testamento. Mateus 6, 12 a 15, Mateus 18, 21 a 35, Efésios 4, 32, Colossenses 3, 13, só para citar aqui algumas passagens bíblicas que falam sobre o perdão. E em quarto lugar, ainda que o Novo Testamento e as Sagradas Escrituras não combatam a escravidão de maneira direta, ela nivela os homens combatendo qualquer tipo de acepção de pessoas, né? De distinção que possa se fazer. No versículo 21, fica aqui subentendido, né, que Paulo estava pedindo algo além do perdão para Onésimo. Paulo disse, certo como estou, da tua obediência, no caso a Filemon, eu te escrevo sabendo que farás mais do que aquilo que estou pedindo. Então, fica aqui subentendido que Paulo está pedindo algo além do perdão para o Onésimo. Poderia ser aqui, digamos, três coisas, né? Primeiro, poderia ser que Paulo estivesse pedindo além, que o recebesse, né, no caso Onésimo, com entusiasmo, né, e sem nenhum tipo de rancor. Poderia ser, em segundo lugar, que Filemon permitisse que Onésimo exercesse um ministério espiritual junto com ele, né? Então, da mesma forma que Onésimo estava exercendo ali um ministério espiritual com Paulo, com Tíquico, que Filemon também o tratasse da mesma forma e também exercesse junto ao seu ex-escravo ali um ministério espiritual. E em terceiro lugar, poderia ser que esse além do perdão fosse que Filemon ele perdoasse qualquer outra pessoa que o tivesse ofendido ou mesmo qualquer outro escravo, né, que estivesse ali com ele sobre a sua tutela, que ele então o libertasse também e o tratasse como um ser humano e pregasse o evangelho para ele, o mesmo evangelho que ele recebera, que fosse pregado também para os seus escravos. Isso se ele tivesse outros escravos também. O que podemos concluir, irmãos, à luz de tudo isso, é que Paulo ele estava sim desejoso que toda e qualquer barreira entre dois homens ou classes sociais fosse quebrada para que a missão principal ela fosse cumprida, né? Essa é uma das maiores belezas do Evangelho do Senhor Jesus, e que maior beleza é essa, é que ele é para todos, seja rico, seja pobre, seja um homem do campo, seja um homem da cidade, seja um homem humilde no sentido de pobreza mesmo, seja um homem de bonança, né, de muita riqueza. O Evangelho do Senhor Jesus é para todos. Gálatas capítulo 3, versículo 28, assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Só este versículo, irmãos, deixa claro que de maneira alguma a escravidão é algo aceitável pelo nosso Deus. Romanos 2,11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas no sentido de a pregação do Evangelho. O Evangelho é para todos. Paulo então tinha essa preocupação para que em primeira instância, primeiro, que a igreja não cumprisse a missão principal. Mas, em segunda instância, se a igreja cumprisse a missão principal, que usasse ali, né, que tivesse a própria conduta dele como exemplo, que pregasse também para os escravos, que pregasse também para os encarcerados e que também entendessem que no lance da escravatura isso não deveria existir, todos deveriam ser tratados como irmãos, né, com respeito, todos deveriam ser iguais. Então, eis a missão principal da igreja e eis então que esta missão propagada pelo apóstolo Paulo em seus escritos, e como nós vimos aqui, principalmente no fim da sua vida, né, nessas 4 cartas da prisão,
e que fosse uma missão principal pregada para todos. Eis a missão principal da igreja e eis que é para todos, para o mais influente e poderoso dos seres humanos e para o mais simples e pobre dos homens. Pois, diz a palavra do Senhor, todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor e todos carecem da graça e da misericórdia do nosso Pai. A missão principal, pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares, Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual Ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Que nós também, a igreja do presente século, possamos dar prosseguimento a esta missão principal, agindo como o apóstolo Paulo e o próprio Deus, ele deseja que a sua igreja assim o faça, sem acepção de pessoas, sem distinção a todos e para todos, aproveitando sempre as oportunidades que surgem para ministrar a palavra do Senhor. Então, que Deus nos use para a sua glória, irmãos. Foi muito bom estudarmos essas 4 cartas da prisão e aí na próxima semana nós daremos início então a um novo arco, a uma nova fase. Estudaremos então um novo tema, que o Senhor então nos direcione para a glória do seu nome. Amém? Oremos então ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. Nós louvamos a Ti por essas 4 cartas que nós estudamos aqui nessas últimas quartas-feiras e que em Cristo Jesus elas possam gerar em nós vida, renovação, transformação, Deus, e que principalmente esta missão principal que aqui foi tão estudada por nós, então tanto declarada aqui, Deus, que seja uma prática na tua igreja, em especial, Senhor, na igreja que nós participamos, ó Deus, que possamos sim nos levantar, não ficarmos estagnados, parados, mas que possamos exercer, Senhor, na prática esta missão principal, para que muitos alcancem a verdade, Deus, e possam ser salvos por Cristo Jesus, conhecer ao nosso Deus, assim como nós conhecemos. E é no nome de Jesus que nós oramos assim. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, e até a próxima quarta-feira com um novo tema, se assim Deus nos permitir. Paz.